agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus amigos, senhores e senhoras, aonde quer que estejam ouvindo o som desta voz, quero convidá-los a lermos a palavra de Deus e meditarmos nesta palavra uns 10 minutos. Ao senhor, à senhora, à senhorita, aonde quer que você esteja, quero que você ouça a leitura que vamos fazer da palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, nós queremos falar nesta tarde sobre os 5 pontos básicos para que alguém alcance a salvação e o perdão de Deus. Em primeiro lugar, senhores e senhoras, homem, mulher, você evangélico, católica, católico, ou de algum outro credo religioso, quero que você saiba que todos nós nascemos neste mundo debaixo de uma lei, a lei do pecado e a lei da morte. Todos nós, seres humanos, estamos destinados à morte. E eu quero falar neste momento como fazer para você escapar da condenação e da morte e obter o perdão de Deus. Em Atos capítulo 2, no versículo 38, encontramos as recomendações do apóstolo Pedro para um grupo de pessoas que estavam arrependidas dos seus pecados. Diz a palavra de Deus: e respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Primeira regra para alguém que quer ser salvo, salva, alguém que está sedento do perdão de Deus. Os maiores problemas da nossa vida, da nossa sociedade, é simplesmente pelo fato de nós termos transgredido as leis de Deus. A Bíblia diz que não há um justo sequer. Diz também a Bíblia que todos pecaram e separados estão da graça de Deus. Por incrível que pareça, você vê uma criança recém-nascida, uma criança de colo, que veio a este mundo sem pedir para vir, que nasceu neste mundo e já encontrou o mundo bagunçado do jeito que está. A criança nasce neste mundo e já nasce chorando. Os especialistas na área da medicina definem este ato como sendo o primeiro contato do ser vivo com este mundo. E através do choro tem a possibilidade de respirar o oxigênio deste planeta. Mas, biblicamente, podemos entender que o choro de uma criança vai muito além da expectativa que a medicina apresenta. A criança chora ao nascer, porque, que creiam ou não, aquela criança recém-nascida
já nasce separada de Deus. E embora não tenham pecados ainda, toda criança terá que cometer pecado um dia, porque herdamos dos nossos primeiros pais o vírus do pecado. Por isso que nós, os seres humanos, somos maus por natureza. Por isso que nós conseguimos odiar, nós conseguimos beber até matar-nos. Nós temos dentro de nós o instinto da vingança, da ira, da cólera, porque a nossa natureza é mau. Nós não nascemos maus, mas nós nos tornamos maus por causa do vírus do pecado. E todo ser humano na face da terra, por mais que seja alguém respeitada numa sociedade, ainda que seja bem visto como um bom cidadão ou uma cidadã, por incrível que pareça, as nossas aparências exterior é totalmente diferente do nosso estado interior. Pois embora nós sejamos pessoas bem vistas pela sociedade, enquanto ainda em nossos pecados existe uma mancha que mancha nossa alma diante de Deus. Todo ser humano neste planeta, os que já nasceram, os que ainda hão de nascer, todos serão praticantes do pecado, e por causa do pecado, diz a Bíblia, veio a morte sobre todos os homens. Conscientes de que eram pecadores, os ouvintes do tempo do apóstolo São Pedro perguntaram a ele: o que faremos para sermos perdoados? Primeira coisa que Pedro apresenta é: arrependei-vos. A primeira base para que haja salvação e o perdão de pecado vem pelo fato do ser humano arrepender-se. Arrependimento é totalmente diferente do sentimento de remorso. Arrependimento é a repugnância pelo erro cometido. O arrependimento é o desejo ardente de abandonar as práticas pecaminosas que separam o ser humano de Deus. Nada nem ninguém pode libertar o homem do pecado, da escravidão. Quantas pessoas estão escravas do sexo livre, escravo pelo vício das drogas, escravos pelo vício da bebida alcoólica, escravo pelo vício e o engano das religiões da terra. E nada nem ninguém pode libertar o homem do seu pecado. Somente o arrependimento, quando o ser humano reconhece que é pecador, que está destinado à morte eterna, quando olha para os céus e para a terra e vê que não há nada nem ninguém além de Jesus Cristo que pode salvá-lo dos seus pecados. Senhor e senhora, por mais que você não queira ouvir esta palavra, reconheça que você é um pecador, que você é uma pecadora, mas Deus, através de Jesus, te oferece o perdão dos teus pecados. Jesus quer te livrar dos teus pecados. Porém, isto só é possível através do arrependimento. E o arrependimento é um fruto que é produzido no coração do pecador
através do Espírito Santo. Jesus disse que o Espírito Santo é quem convenceria o homem e a mulher dos seus pecados, e é o Espírito Santo que convence o ser humano da prática do pecado e da necessidade do perdão e da salvação em Cristo Jesus. Por mais que uma pessoa leia a Bíblia, por mais que alguém seja amigo dos evangélicos ou simpatizante da fé evangélica, por mais que alguém tenha tempo, anos dentro de uma religião, ainda que a pessoa seja piedosa, nada disso pode remover a sua consciência acusadora. Pois todo homem, toda mulher, quando deitado na sua cama, com a cabeça sobre o seu travesseiro, carrega na lembrança a marca dos seus erros e aquele sentimento de que está em pecado, e aí vem o medo da morte, porque a morte é a punição do pecado e dos pecadores. Todo ser humano carrega um sentimento de culpa dentro de si. Qual é o homem que algum dia na vida não cometeu erros contra si mesmo, erros contra Deus, erros contra o seu próximo? Daí porque o homem é escravizado por causa dos seus erros. Jesus Cristo disse: aquele que comete pecado é escravo do pecado. E o escravo não faz o que quer, o escravo faz o que manda o seu dono. Assim é todo aquele que comete pecado. Ainda que não queira errar, vai terminar errando. Ainda que não queira mais pecar, vai terminar pecando. Porque o homem e a mulher estão escravizados pelo poder do pecado. E só tem uma única maneira do homem e da mulher se livrar do pecado: é através do arrependimento. Arrepender-se é reconhecer os seus erros, é reconhecer que precisa do perdão de Deus. Daí porque todo homem e mulher que se arrepende dos seus pecados terminam aceitando Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Porque, senhor e senhora, seja você religioso ou não, você não tem outro apelo a não ser entregar a sua vida a Jesus. Você não tem outro apelo a não ser reconhecer que é pecador e pecadora, e que os teus pecados estão te matando aos poucos e te afundando nesta vida. Mas através do teu arrependimento, a Bíblia promete que Deus perdoa os teus pecados. Então o primeiro passo para a salvação é o arrependimento. Depois Pedro diz: e cada um de vós seja batizados em nome do Senhor Jesus. Por que o batismo? O batismo é um símbolo de uma aliança com Deus. Assim como o homem e a mulher que se interessam um pelo outro, e quando a mulher é pedida em casamento, em noivado ou em namoro, a mulher ou o homem, como uma resposta positiva, sela o compromisso
através do beijo, como sinal de que está aceitando se comprometer com aquele outro ser humano. Da mesma forma, as pessoas, quando decidem aceitar a Jesus como prova do seu arrependimento, aceita Jesus. Em segundo lugar, dá o segundo passo, que é o batismo nas águas, que é o sepultamento dos seus pecados. Quando alguém desce as águas do batismo e é submergida às águas do batismo, é como se a pessoa tivesse morrido juntamente com Jesus no dia que Jesus morreu. E quando a pessoa se levanta das águas do batismo, é como se a pessoa tivesse ressuscitado com Cristo para uma nova vida com Deus nessa terra. Daí porque a palavra de Deus nos diz em Romanos capítulo 8, versículo 1, dizendo: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Portanto, o batismo nas águas é para os pecadores, pecadores arrependidos. Nunca batismo foi para crianças, porque as crianças não têm pecado, enquanto elas não conseguem discernir a mão direita da esquerda. A salvação de uma criança está garantida por Deus. Mas quando a criança cresce e começa a pecar e se torna praticante do pecado, se torna responsável pelos seus atos. Daí porque, quando aceitam a Jesus, se faz necessário cumprir com a justiça de Deus, sendo batizado nas águas, não para salvação, porque o batismo não salva. O batismo é para os salvos. O batismo é um selo, é uma aliança, é um compromisso com Deus, que daquele dia em diante o homem e a mulher vai viver abstendo-se do pecado e a cada dia se aproximando de Deus. Depois do arrependimento, do batismo, vem a remissão do pecado. A remissão é a remoção do pecado. E por último, o apóstolo Pedro diz: e recebereis o dom do Espírito Santo. E eu quero falar sobre o dom do Espírito Santo. O que é o dom do Espírito Santo? Primeiro, o dom do Espírito Santo é o dom da fé. Somente o Espírito Santo pode produzir a fé no coração de alguém, para que creia nas promessas de Deus, no perdão de Deus, através de Jesus Cristo. O dom da fé é produzido pelo Espírito Santo de Deus na vida do pecador. Em segundo lugar, o dom do Espírito Santo é a vida eterna. Esta vida eterna é projetada, é inclusa na vida do homem e da mulher que se arrependem e abandonam seus pecados. Esta certeza da salvação, esta certeza do perdão de Deus, esta certeza da vida eterna, esta certeza que leva o homem e a mulher a viver nesta vida para Deus, é produzida pelo Espírito Santo na vida do pecador. O terceiro dom do Espírito Santo é o dom de viver neste mundo como se nele não vivesse. A Bíblia diz que aqueles que amam o mundo, o amor de Deus não está nele. E a Bíblia diz também que aquele que vier amar o mundo constitui-se inimigo de Deus.
o ser humano que se autoconstitui inimigos de Deus por serem amantes do mundo, das orgias, do pecado, da imoralidade que há neste planeta. E o quarto mandamento que Pedro ensina é: fugir desta geração perversa. Nós estamos vivendo em uma geração perversa. Nunca vimos tantas práticas imorais. Vemos aí o casamento de pessoas do mesmo sexo. Vemos pessoas misturando a fé em Deus com Ogum, com orixás, com caboclos, com guias, com folha de sete trevo, com rabo de coelho, com chifre de bode, e misturam Deus com estas coisas profanas e malignas. Porém, o homem a cada dia se aprofunda nos seus pecados, matando, roubando, prostituindo, destruindo famílias inteiras. E agora a Bíblia nos manda: fujam desta geração perversa. Em outras palavras, não façam mais os pecados que antes vocês cometiam. Somente assim, fé, arrependimento, batismo e o dom do Espírito Santo pode possibilitar o homem ser salvo dos seus pecados através de Jesus. Nenhum pastor pode te salvar. Ninguém pode te dar a tua salvação. Somente Jesus Cristo. E aonde quer que você esteja, e você está me ouvindo, não importa a tua vida do passado, teus pecados, saiba que Deus no céu, Ele tem um plano, um propósito definido para mudar a tua vida e a tua história. Ele te dá perdão e salvação para a tua alma. Que Deus em Cristo Jesus abençoe o teu coração. E você que ouviu esta palavra, que o Espírito Santo não te deixe mais em paz. Que Ele te convença da necessidade de uma mudança de vida para alcançar a vida eterna em Cristo Jesus. Deus abençoe a todos. Tenham todos uma boa tarde e sejam felizes, lembrando que só há salvação na pessoa de Jesus. Igreja não salva, pastores não salva, bispo não salva, apóstolos não salva, padres não salva, papas não salva. Só quem pode salvar é Jesus, o nosso Senhor. Aleluia. Amém.